Louvado seja o nome do nosso Senhor. A paz do Senhor, igreja. Fiquemos todos de pé, vamos dar início ao nosso culto, à nossa celebração, ao nosso culto hoje dedicado às missões. Nós vamos orar ao Senhor, apresentar as nossas vidas, mas em especial apresentar a verdadeira adoração, porque Ele é digno de toda honra e de toda honra. Quem veio adorar o Senhor Jesus nessa noite, dê uma paz do Senhor para o seu irmão à sua esquerda, dê a paz do Senhor na sua frente aí, tá certo? Deseja a Ele um ótimo culto e que Ele seja uma pessoa que, irmão, irmã, que apresente a Deus com muita misericórdia, com muita humildade, e deixe o Espírito Santo que vai falar no seu coração. Quem deseja oração? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória, graças, Senhor, nós te damos nesta noite que estamos reunidos, Jesus Cristo, aqui na tua casa. Parte da tua igreja que vai morar no céu, já se encontra nesse lugar, e que o Senhor nessa noite, através do teu Espírito Santo, possa se manifestar entre nós na oração, no louvor e na ministração da palavra pela boca do teu Filho. Pai Santo e poderoso, muito obrigado pelo dia que passou e por estarmos aqui hoje à noite com saúde para poder te adorar e bendizer o teu lindo e maravilhoso nome. Toma o primeiro e o último instante de tudo que for ser feito esta noite, que o teu nome seja glorificado. Pai, abençoe o nosso irmão, o teu filho que vai ministrar a palavra, que seja usado pelo Espírito Santo para trazer algo especial da parte de ti aos nossos corações, e que ao final de tudo possamos sair alegres, porque o Senhor falou aos nossos corações. Abençoe, Pai, cada filho teu e filha tua que já chegou, aqueles que estão pelo caminho lá de vir à tua casa, e aqueles que estão em algum lugar, Pai, e algum motivo de não estar hoje à noite aqui, o Senhor, o teu Espírito, fale aos corações deles. Muito obrigado, Pai. Nós vamos te adorar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar com os cânticos aqui para a nossa igreja. Bom? Glória a Deus. Chamo aqui algumas irmãs para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Graça, pode ser primeiro? Pode? A irmã Graça, depois a irmã Juliana, segundo louvor. Glória a Deus. E o irmão Ramiro com o terceiro louvor. Amém, irmão Ramiro? Amém. Glória a Deus. Então, Graça, irmã Juliana e irmão Ramiro já vão pouco dar de trazer os hinos da harpa cristã para o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar o 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda um contato com teu Salvador, guarda um contato com teu Salvador, e a nuvem não te cobrirá, pela senda leve caminhará, e por em contato com teu Salvador, este mundo
Vamos louvar o número 3. Essa igreja que ajude. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando em ti vou viver, entoando aleluias ao meu Rei. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 469. 469. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome
ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolar e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até meu mar, mas permanecerá Jesus. Meu nome vai na glória anunciar. Vai, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ouve música suave, pode ser pra mim ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Glorioso, ligado, os altos céus, Cristo, o meu nome. Bem mais forte para Jesus. Que maravilha isso! De toda honra e de toda glória. Fiquemos de pé, abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 4. Glória a Deus. João, capítulo número 4. Se tiver algum jovem, vem para frente, para ocupar essa mesa aqui da frente, deixa aí para trás os adultos. Vão preenchendo os espaços aí. Glória a Deus. Vamos pulando um pouco mais para frente, alguns jovens, para deixar os adultos um pouquinho mais para trás. Isso, muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, capítulo de número 4, nós vamos ler a segunda parte do texto muito conhecido, que é a partir do versículo 19. João 4, 19 até o versículo 30. João, capítulo 4, versículo do 19 até o versículo de número 30. Aqueles que não tiverem com a Bíblia nas suas mãos, podem acompanhar, como de costume, na projeção aqui da igreja, tá bom? A Bíblia é a Bíblia. Vou falar aqui o que quer dizer. No meio da revista, você vê? O que mesmo? A referência, pronto, a referência. Eu uso a ARC, a meio da revista corrigida. Amém, meus irmãos? Todos encontraram amém, queridos? Vamos lá, um pouquinho. Encontraram amém? Encontraram? Bem fácil, já me chamou, você encontra fácil. Diz assim, João, do capítulo 4, do 19 até o 30, que diz assim. Vamos fazer isso, eu vou ler o versículo, a igreja lê o versículo seguinte, bem alto, bem bonito. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. A igreja. Nosso pai te adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, lá nos deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crede que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. A igreja. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. A igreja. Deus é espírito, e encontra os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. A igreja. Jesus disse: eu sou, eu falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? A igreja. Deixou outras mulheres e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Todos saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Aqui você vê o milagre que Jesus, ao chegar naquela cidade, já no caminho em direção a Jerusalém, ele se depara em determinado momento com uma mulher muito renegada pelas características que ela possuía, não ser uma mulher socialmente amada e puramente desprezada, mas o Senhor viu nela algo diferente, ao se demonstrar que ele era o Cristo Salvador. Aqui não foi um doutor da lei, nem um fariseu, nem um sacerdote, nem um escriba. Foi uma mulher pecadora que creu que aquele homem era o Cristo, e ela fez uma coisa que nós devemos fazer. Está lá no versículo 28. A Bíblia fala que ela deixou o seu... Só não deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro. Largou o que ela estava fazendo e depressa foi anunciar que o Cristo tinha chegado. E muitos se maravilharam. Talvez você está com um cântaro, pronto, vai, tu leva teu cântaro. O cântaro aqui significa a nossa vida cotidiana, estou fazendo. Mas às vezes nós devemos deixar de fazer aquilo que queremos e precisamos, e fazer aquilo que Cristo nos ordena a fazer. Ide por todo mundo e pregai que o Senhor é o Salvador das nossas vidas. Se você está aqui, pode ter certeza, irmão Divaldo, alguém largou um cântaro e foi até você falar de Jesus. Larga o cântaro e vai lá falar de Jesus. Diácono Tiago, ore por nós, irmão Jesus. Glória a Deus, a paz, Senhor. Altíssimo Deus, nosso soberano e amado Pai, nesta oportunidade nós queremos mais uma vez continuar a bendizer a Ti, a engrandecer a Ti, a glorificar o Teu santo nome, pelas Tuas muitas bênçãos, pelas Tuas maravilhas, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas, acima de tudo, pela salvação que o Senhor conquistou com o preço de sangue na cruz do Calvário. Obrigado, Deus eterno, por se importar conosco. Obrigado, Pai amado, por cuidar das nossas vidas. Obrigado por estar sempre conosco. Que a tua misericórdia e graça esteja sempre sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Que o Senhor venha continuar nos direcionando o nosso louvor e adoração para Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor, crianças, mocidade, mulheres, sem perder tempo, já vai se preparando, já a hora se passa. Crianças, já, logo em seguida, já encaixa logo a mocidade, depois o departamento de mulheres, já adorando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Inteiro
prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e
Alessandro e a sua esposa Rafaela. E o diácono Clexon e sua esposa Vitória. Se a igreja está feliz com a presença dos nossos visitantes, digamos como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a bela vista ama você. Sua presença nos dá prazer. Bem-vindos, bem-vindos aqui. Quando quiserem aqui voltar de novo, vai nos alegrar. Deus te ama e nós te amamos, e assim devemos viver. Deus te ama e nós te amamos, e vamos sempre assim. Aleluia, amém. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora adorar a Deus de duas formas. Com o fruto dos nossos lábios, vou convidar aqui os meninos que vão trazer alguns louvores com a gente. E também nós vamos adorar a Deus contribuindo, ofertando a casa de Deus com os dízimos, com as ofertas. Glória a Deus. Jesus Cristo mudou as nossas vidas. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. E a luz que ilumina
a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
fonte de água viva. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu
seja Deus, que maravilha, Deus. Mas logo, gente, para pelas contribuições, graças a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Vamos fazer a oferta, né? No dia do Senhor. Que é seu bom pecado, Deus abençoado. Senhor Deus Pai, aqui está as nossas ofertas, Deus, o povo do Senhor para a sua casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada um que trouxe a sua oferta, o seu Deus, Pai. Multiplica, Senhor, tudo na vida dele, Senhor. E muito o Senhor vai abençoar. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, Pai. E aqui agradeço por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ouvir a voz do Senhor, amém, igreja? Vamos ouvir a palavra. Cuidar aqui o diácono Clécio, cuidar aqui o pastor Alessandro. Você pode orar pelo nosso amado irmão? Que o irmão já vai trazer para nós a palavra. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Glória a Jesus. Cumprimenta a amada igreja com grandiosa graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Eita, glória a Deus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Oh Deus Santo, Deus Poderoso, Pai, que eu me apresento, meu Pai, este jovem, meu Pai, que está diante do teu altar, meu Pai. Pai, vai usando ele, meu Pai, como está lá em tuas mãos, Senhor. Coloca, meu Pai, palavras, meu Pai, na boca dele, meu Pai. Pai, quem não ouvia falar dele, mas do Senhor, Pai. Modela ele, meu Pai, com tuas mãos, Senhor. Capacita, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus Santo, Deus Poderoso. Eis que eu posso enxergar, meu Pai, as tuas mãos santas e poderosas, Senhor. Pois sem ti, meu Pai, nada somos, Senhor. Toca, meu Pai, sobre a vida deste jovem, meu Pai. Usa ele, meu Pai, tremendamente em tuas mãos, Senhor da glória. Vai, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, lançando palavras, meu Pai, de amor, de exortação, meu Pai, para a tua igreja, meu Pai. Usa ele, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando, meu Pai, sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito dele, meu Pai. Pai, que ele possa estar renovado, meu Pai, em tuas mãos, Senhor da glória. Pai, usa ele com grande sabedoria, meu Pai, sobre esta face desta terra, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E assim, papai, eu lhe olho e agradeço e apresento o teu servo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz, amém. Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Quero aqui também dizer da minha alegria de estar na casa do Senhor mais uma vez, junto com os irmãos. Pela primeira vez que estou vindo a esta casa. Sei que aqui tem uma parte da igreja do Senhor que vai morar no céu, e por isso nós estamos alegres. Eu queria convidar você a abrir o seu exemplar bíblico no livro de Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Fala uma inversão a minha aqui, James. GKJ. Bible King James. Marcos, capítulo de número 6. Queria desde já também agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de mais uma vez estar mencionando a sua palavra, falando do seu amor, da sua graça. Quero agradecer aqui meu irmão Paulo César pelo convite que me fez. No domingo passado estava eu meditando para pregar na minha congregação quando recebi o convite do irmão. De pronto, eu não pude rejeitar esse convite. De mais uma vez, debaixo dessa graça, falar do amor do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós vamos ler do verso 34 até o verso de número 44. Marcos, capítulo 6, vamos ler do verso 34
até o verso de número 44. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondendo lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus. Hoje, culto de missões. Trago da parte do Senhor um milagre realizado pelo Senhor Jesus. Mas milagre no culto de missões, nós somos frutos de milagre. Milagre é aquilo que é impossível explicar aos olhos humanos. Cristo já nasceu de um milagre, constituído pelas mãos do próprio Deus, sem a necessidade da semente masculina. Deus é gerado no ventre de Maria. A graça de Deus alcança a humanidade e o braço forte do Senhor é revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. A graça de Deus alcança toda a humanidade. Os discípulos aprendem com o Senhor. A palavra de Deus é levada a toda criatura, e por isso nós estamos aqui hoje. Nós somos frutos do milagre do Senhor. Então eu queria, através da mensagem dessa noite, nesse primeiro milagre da multiplicação realizado por Jesus, trazer à igreja do Senhor alguns ensinamentos sobre missões, aquilo que é ordenança de Jesus, aquilo que não é escolha da igreja, mas é a própria ordenança do Senhor, que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Nesse milagre, Jesus se encontra na região da Galileia, numa cidade marítima chamada Betsaida. Jesus, a Bíblia diz que ele se encontra com os discípulos e ele, encostando à beirada desse rio, também é conhecido como o Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, a Bíblia conta que Jesus, ao desembarcar, ele olha e ele vê uma grande multidão. Ora, não era incomum que as multidões cercassem a Jesus. A fama do Senhor, ela se espalhara de forma tremenda, porque grandes coisas fazia o Senhor, diferente do que se via na época. Se viam muitos mestres, muitos doutores, muitos ensinamentos, muitas doutrinas, mas não se via o milagre operado pela mão de um homem. Mas Jesus, ele veio e operou grandes milagres. Jesus, quando olha para essa multidão,
Os evangelhos, todos eles, são bem enfáticos em dizer que Jesus teve compaixão da multidão. E essa compaixão veio porque aquela multidão era como se fosse ovelhas que não tivessem pastor. E ovelha que não tem pastor é um animal que anda sem rumo, sem destino, sem ter segurança de caminhar, sem saber para onde vai. E essa multidão se encontrava dessa forma. Jesus consegue observar o íntimo e o profundo da multidão. Ele consegue ver o meu e o teu interior. Ele sabe como nós andamos todos os dias. Ele é aquele que esquadrilha o coração do homem, que entende os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e por isso ele foi capaz de olhar no fundo e no profundo daquela multidão e perceber que aquela multidão, ela precisava do amor bendito do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A compaixão, ela nos faz olhar para o necessitado e ela também nos faz mover em favor do necessitado. É por isso que Jesus, de imediato, sabendo que era o próprio bom pastor, ele se prontifica agora a orientar aquela multidão que estava desgarrada. Jesus se põe agora como o pastor dessa multidão. Alguém que sabe como guiar, alguém que sabe como amar, alguém que sabe como direcionar, como alimentar, como proteger. Jesus é esse bom pastor. O pastor que nos conduz, que nos alimenta, que nos fortalece. E também foi o pastor daquela multidão. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Por que que eu trago essa mensagem meditando no Senhor? Porque nós olhamos para os dias atuais e nós enxergamos, ou pelo menos se estamos em Cristo, deveríamos enxergar essa mesma multidão. Uma mesma multidão caminhando sem destino, sem segurança, sem saber para onde vai, qual é o fim da sua jornada. Essa mesma multidão, ela está aí fora. Basta eu e você sairmos do templo. Nós vamos começar a olhar, se nós fizermos como Jesus fez, desembarcou, saiu do barco, simbolicamente nós saímos do templo, nós vamos começar a enxergar uma multidão desgarrada. Uma multidão que não sabe para onde vai. Uma multidão que não tem segurança de caminhar, que não sabe se guiar sozinha. Ela, por muitas vezes, acha que sabe se guiar, acha que sabe se dominar. O profeta Isaías, profetizando acerca da vida do Messias, ele disse que nós éramos do mesmo jeito dessa multidão, como ovelhas desgarradas, cada uma andando pelo seu próprio caminho, sendo dona do próprio nariz, tomando as próprias decisões. Mas Jesus, ele veio justamente agora para nos unir como um arraial só, como um povo do Deus Todo-Poderoso, como uma igreja que agora é direcionada pelo bom pastor. Jesus veio para isso. E ter compaixão para com o outro também é fazer missão. A gente acha que fazer missão é simplesmente eu sair da minha terra, arrumar minhas trouxas, visitar para a África e começar a pregar o Evangelho. Não é dessa forma. Não é somente dessa forma. Não pense que quando nós falamos no termo missão, se resume a isso. A missão, ela começa no nosso meio. Quem tem chamado para as missões transculturais, esses se preparam e eles vão fazer as missões fora. Mas as principais missões que nós conseguimos fazer está ao nosso alcance. E nós vamos entender no decorrer desse acontecido. Porque os discípulos olham Jesus ensinando aquela multidão, curando os enfermos, e eles veem que o lugar que eles estão é deserto e não tem onde o povo comer. Então eles se voltam ao Senhor e despede essa multidão para que eles vão
até a vizinhança e consigam comprar pão para se alimentar. Só que uma das frases mais interessantes que eu vejo nessa passagem bíblica, nesse milagre, é que quando os discípulos indagam ao Senhor, sugerem ao Senhor que Ele faça isso, Jesus olha para os discípulos e diz assim: dai-lhes voz de comer. Glória a Deus. Dai-lhes voz de comer. Nesse momento eu fico imaginando que os discípulos olham para o lado, olham para o outro. Como assim, Senhor? Aqui é deserto, não tem nada. Como é que a gente vai alimentar 5.000 homens? Fora as crianças e mulheres. É basicamente desse jeito quando nós somos impulsionados a fazer missão. Às vezes nós olhamos para o lado, olhamos para o outro. O que é que nós temos para começar a fazer missão, para começar a fazer a vontade do Senhor? E, de novo, eu digo aqui que não é necessário ter coisas extraordinárias para fazer missão. Tem gente que, eu não prego porque eu não sei falar. Tem gente que diz, eu não canto porque eu não tenho uma voz igual o irmão que canta aqui, né? Uma voz grave. Eu não faço a obra de Deus porque eu não tenho dinheiro, eu não sou um dos maiores patrocinadores. E o que a gente vai ver aqui é que nós não precisamos de coisas extraordinárias para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Nós não precisamos ser os melhores naquilo que fazemos. Nós não precisamos ter as melhores condições para fazer missão. Só que existe um detalhe que Jesus ainda questiona aos discípulos. O que é que vocês têm aí? O que é que vocês têm? E aí eles começam a procurar. No Evangelho de João, nós vamos ver que existia um garoto que tinha posse desses pães e desses peixes. Um garoto que estava preparado. Ele estava preparado e estava disponível para que Jesus operasse esse grande milagre. É isso que o Senhor Ele quer de nós. Nós estejamos preparados, não sendo os melhores, não tendo as melhores condições, mas que nós estejamos com um coração voltado para fazer a obra do Senhor. E aí nós vemos o milagre acontecer quando esse jovem preparado e disponível ao Senhor, ele entrega o que possui nas mãos do Mestre. Deixa eu te perguntar nessa noite, o que é que tu tem para oferecer ao Senhor? O que é que tu tem para entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso e dizer, Senhor, está aqui, eu tenho, é pouco? Vai ser suficiente? Eu acho que não, porque são 5.000 homens, são muitas pessoas, mas está aqui, é do Senhor. Se for da vontade do Senhor, vai dar. Se for da vontade do Senhor, eu vou conseguir estar disponível para ti, eu vou conseguir fazer a tua obra. Jesus quer nessa noite que você esteja disponível para Ele. Às vezes você fala, mas as palavras não saem da forma correta. É pouco. Não é. Às vezes você consegue louvar, mas não é tão agradável aos ouvidos dos outros. Às vezes é pouco. Não é. Às vezes você tem condições de contribuir na obra do Senhor, mesmo que seja pouco. Mas se você entregar nas mãos do Senhor, Ele é o dono de tudo. Nós percebemos que Ele, tendo apenas 5 pães e 2 peixes, Ele foi capaz de alimentar toda uma multidão. O que eu quero que você entenda nessa noite, através da palavra do Senhor, é que tem uma multidão que está faminta. Que tem uma multidão que está perecendo. Nós já ouvimos nos louvores dessa noite. As crianças disse no louvor que tem crianças morrendo, mas as crianças estão disponíveis para levar a palavra do Senhor. As senhoras cantaram que nós somos semente daqueles que morreram em prol do Evangelho. Glória a Deus. Hoje está tão fácil pregar a palavra do Senhor. Nós não somos mais martirizados dessa maneira. Nós podemos sair às ruas levando a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor, a preciosa semente. Em um outro evangelho, nessa mesma passagem, Jesus, quando se depara com isso, ele diz que a seara
ela verdadeiramente é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ela aconselha aos discípulos que orem para que o Senhor envie mais ceifeiros. E às vezes eu fico me perguntando, irmão Paulo César, quantos dos dirigentes e pastores estão dessa forma orando para que o Senhor mande mais ceifeiros, para que, como o irmão falou que hoje alguém já se disponibilizou, eu vou trabalhar. É isso que os dirigentes querem, é isso que o Senhor quer, que você olhe para si e veja que mesmo o pouco que você tem é suficiente se você colocar nas mãos do Senhor. A obra do Senhor precisa disso, que nós estejamos disponíveis, mesmo que a gente olhe ao redor e não consiga enxergar aquilo que Deus quer fazer. Era assim que os discípulos estavam. Eles olhavam para um lado e para o outro, como assim? Como nós vamos alimentar essa multidão se nós não temos nada? E mesmo que nós tivéssemos 200 denários e fosse comprar os pães, ainda não ia dar. Eles não entendiam o poder que estava concentrado nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes a gente olha ao redor e imagina, a gente não consegue fazer missão desse jeito. Aí é que a gente se engana. O segredo não está naquilo que nós temos nas mãos, mas está naquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor. Deus, Ele é capaz de operar a sua obra maravilhosamente bem, desde que você esteja disponível, desde que você diga ao Senhor: eu prego pouco, mas eu vou pregar, Senhor. Eu não sei levar bem a Tua palavra, eu não sei explicar todos os termos bíblicos, mas ainda assim, quando eu ver uma multidão faminta, eu vou levar a Tua palavra. Bendito seja o santo nome do Senhor. Quantos de nós não estamos rodeados de uma multidão dessa forma? Basta, a partir de hoje, quando você retornar para o seu lar, amanhã, quando cada um tomar o seu rumo, uns vão para a faculdade, as crianças vão para a escola, outros vão para os seus trabalhos, outros não vão. Mas se você começar a reparar ao seu redor, quando você sair do templo, você vai perceber que essa mesma multidão que Jesus encontrou está aí fora, sedenta, faminta. E o alimento quem é que tem? Somos nós. É por isso que Jesus disse: dai-lhe vós de comer. São vocês que têm o alimento nas mãos. A multidão está aí faminta, mas o alimento quem tem são vocês. Somos nós que temos a poderosa palavra do Senhor. Ora, a multidão carece porque não tem rumo, justamente porque não tem a palavra. Justamente porque não tem com que se alimentar. Passam o dia inteiro se alimentando de coisas que não edificam. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não consegue fazer missão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se nós nos alimentamos dessa poderosa palavra, que transforma, que renova, que dá vida, que nos faz levantar dos nossos sofás, nos faz sair às ruas para anunciar essa palavra. Se você se alimenta disso e você não se propõe a fazer missão, está errado. Está errado. Porque o irmão leu a palavra sobre aqui a mulher samaritana que bebeu da fonte. Ela provou do alimento. Ela provou daquele que pode saciar a nossa alma, a alma da multidão, a alma da humanidade. Ela provou. E o irmão falou aqui que ela largou os cântaros e saiu correndo, né? Foi anunciar. Vejam, um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Não é ele o Messias? Bendito seja o santo nome do Senhor. Aquele que prova do alimento, aquele que tem a sua alma saciada, de imediato ele também ganha no coração a alegria de anunciar Jesus. Bendito seja o seu santo nome. No capítulo anterior, em Marcos, capítulo 5, nós também vemos a história de um homem que foi liberto por Jesus. A Bíblia conta que ele vivia aprisionado nos sepulcros,
andando de dia e de noite, se cortando com pedras, porque era possuído por demônios. E nada e nem quem era capaz de prendê-lo, porque já tentavam aprisionar ele com correntes, mas logo ele se libertava. E a Bíblia diz que esse também tem um encontro poderoso e maravilhoso com aquele que é a fonte, que é o alimento que nós estamos falando nessa noite. E a multidão que cercava vai anunciar na aldeia o que era que tinha acontecido ali. Um homem que era aprisionado foi liberto por um homem que chega e só disse: sai dele, e os demônios saíram. E a multidão agora corre para ver o que era isso que esse homem estava anunciando. Foi o que aconteceu. Chegando lá, eles encontram de forma maravilhosa o ex-endemoniado sentado, vestido e em juízo perfeito, liberto pelo Senhor. E no final dessa situação nós vamos ver a alegria de alguém que quer ter ido com Jesus. Ele se prontifica a ir com o Senhor para onde o Senhor quer que ele vá. E Jesus vai dizer para aquele homem que não era isso que ele devia fazer. Marcos 5,19. Jesus diz assim: todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aleluia. As missões também são em casa, também são no meio dos amigos, são no meio dos nossos. Ora, se você está liberto pelo Senhor, então anuncia no meio dos teus. Tem gente que diz que não sabe pregar, não sabe louvar, não sabe fazer nada, mas eu acredito que pelo menos ele consegue falar de si, do próprio testemunho. Muitos de nós, dos nossos testemunhos, pode ter certeza que edifica muita gente aí fora. A multidão estava faminta, e a Bíblia diz que quando todos eles provam do pão e do peixe, todos eles ficaram fartos. Era pouco, não era não? 5 pão e 2 peixes, mas a multidão se fartou. E a pouca palavra que tu tem é suficiente para fartar alguém que está no mundo. A pouca palavra que tu acha que tem, quando tu abre a boca e começa a pregar esse Deus bendito, que te libertou, que te sarou, que te salvou e que vai te levar para o céu, isso é suficiente para alimentar uma multidão. Aleluia. O seu testemunho é suficiente. Você sabe dizer que Deus lhe salvou. Você sabe dizer que Deus lhe libertou das suas velhas práticas, daquilo que você praticava que não agradava o Senhor. Às vezes, muitas vezes você não precisa nem falar, né? Billy Graham dizia que a vida do cristão é a Bíblia que muita gente vai ler, a única Bíblia, porque ela consegue enxergar seu testemunho, ela consegue olhar para você e dizer: esse é um verdadeiro cristão. Então eu entendo que às vezes para fazer missão não precisa nem abrir a boca. Às vezes eu não preciso nem abrir a boca. O meu testemunho é capaz de glorificar ao Senhor. O modo de tu andar, o modo de tu falar, o modo de tu vestir, isso é capaz de glorificar também ao Deus Todo-Poderoso. Isso também é missão. O nosso testemunho, ele é completamente valioso também para essa multidão. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ter o conhecimento aqui do nosso irmão Paulo César para anunciar a Deus. Basta que tenhamos bons testemunhos. Glória a Deus. Tenhamos uma família que serve ao Senhor, que tenhamos esposos e esposas, filhos e filhas que também adoram a Deus, que fazem as boas escolhas, que andam em bons lugares, que têm boas amizades. Tudo isso é capaz de glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. É suficiente.
Não esqueça, a multidão está faminta. O nosso papel, assim como Jesus, é olhar para a multidão e ter compaixão dela. É encontrar no outro a necessidade que ele tem de também conhecer esse Deus. Nós olharmos para alguém que está do nosso lado e reconhecermos que ele é necessitado. E não só isso, devemos nos mover em favor daquele necessitado. Aleluia, glória a Deus. Seja falando do amor de Deus, seja manifestando o amor de Deus através das suas boas obras, seja profetizando sobre ele palavras de bênçãos, tudo isso é capaz de aproximar esta pessoa do amor de Deus. Quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor, Ele tem nos chamado para fazer, nós vamos começar a ver o reino de Deus ser acrescentado. Pensa numa coisa boa, é ver um pecador arrependido. A Bíblia diz que os anjos no céu se alegram. Quanto mais nós não podemos também nos alegrar de ver um familiar renovado, convertido, um filho que por muitas vezes é rebelde agora andando na casa do Senhor, vem lá, vem cá, será que eu aceito esse Cristo? Ora, a nossa alegria como cristão, como irmãos em Cristo Jesus, é vermos aqueles que estão ao nosso redor serem alcançados pelas nossas vidas. Bendito seja o santo nome do Senhor. Deus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para frutificar, para pregar esse evangelho, levar as pessoas que não conhecem a boa notícia de Cristo Jesus. Isso é pregar o evangelho. É levar essa boa notícia que o mundo por muitas vezes não conhece. Muita gente me perguntando, né? Quando a gente chega para conversar, e aí? Uma nova? Ora, se alguém chegou em tu e disse, conta uma notícia boa, conta que Jesus vai voltar, conta que Jesus te libertou, que novidade boa é essa? Às vezes as pessoas não conhecem. E aí vai contar coisa que não tem nada a ver, aí vai ver, a história já está em outro mundo. E olha, você nem percebeu que a porta foi aberta para você pregar. Às vezes a gente acha que é necessário um país que não aceita de forma alguma a palavra de Deus e um missionário consegue entrar. Às vezes a gente acha que porta aberta é só isso. É não. No cotidiano, várias portas são abertas para que a gente pregue o amor de Deus, para que a gente fale do amor de Jesus Cristo, que são nas coisas naturais. Às vezes a gente não percebe, pensa que é algo extraordinário, sobrenatural. E na verdade não. Basta uma simples conversa entre amigos, entre vizinhos, entre parentes. A porta é aberta. Mas você tem que fazer diferente do discípulo. O discípulo olhar para um lado e para o outro e diz, rapaz, não dá para alimentar não. Você tem que fazer o contrário. Você tem que olhar e tem que dizer, opa, Deus me deu uma oportunidade agora de falar do seu amor. Eu vou pregar Cristo. Eu vou pregar Cristo. Então, você tem que aproveitar essas portas que são abertas no seu cotidiano. Se você começar a trocar os assuntos do mundo pela palavra de Deus, você vai perceber que vai mudar. Alguma coisa vai mudar nesse relacionamento seu com um parente, um conhecido, um amigo. Vai começar a mudar. Você tem a oportunidade de começar a abrir os olhos dessa pessoa. Outro erro que a igreja, alguns irmãos às vezes acham que é simplesmente eu chegar aqui na casa do irmão Paulo César, bem irmão, posso pregar aqui a palavra para você, você vai querer aceitar Jesus agora? E às vezes não é dessa forma. As pessoas elas vão sendo transformadas. A Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé. Então, cada oportunidade que você tiver, não deixe passar não. Tente trazer essa pessoa para perto do Senhor. Não é algo extraordinário. Não é algo que você precisa sair igual um missionário com a Bíblia na mão e pregar de todas as formas. Às vezes não é dessa forma. Às vezes não é assim que Deus trabalha. Deus tem a sua multiforma de trabalhar. Então, deixa Deus trabalhar naquilo que você consegue fazer.
Deixa Deus trabalhar na forma que você consegue fazer. Só que antes disso, depois dessa noite, faça como esse garoto. Diga: Senhor, está aqui. É pouco. O meu talento é pouco, as minhas palavras são poucas, o meu louvor é pouco, mas está aqui. Hoje eu entrego nas tuas mãos e eu quero que o Senhor, a partir de hoje, veja em mim esse pouco que eu tenho e me dê a oportunidade de levar o teu amor, de pregar a tua palavra. Comece a orar dessa forma e você vai ver que o seu ministério ele vai começar a ser acrescentado. Às vezes você não conseguia cantar nem um hino da harpa, você vai começar a louvar o hino da harpa em casa dele, vai começar a treinar a sua voz sozinho, só você, no chuveiro, né? Como a gente costuma cantar. E quando pensar que não, você orando e buscando, você vai ver que seu ministério foi acrescentado. Você vai ver que você vai estar uma bênção na vida das pessoas. Mas nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos entregar o nosso talento nas mãos do Senhor. Deixa que Ele opere o milagre. Os dons são dados por Ele. Ora, se você não sabe, Ele pode fazer você saber. Se você não consegue, Ele vai fazer você conseguir. Mas busque, ore ao Senhor, peça a Ele. Peça a Ele, porque certamente o que Ele mais quer ver é o nome dEle ser glorificado nessa terra. Bendito seja o santo nome do Senhor. A vontade do Deus Todo-Poderoso é que o reino dEle seja acrescentado a cada dia. A vontade de Deus é que todos nós, cada um, seja uma bênção nas mãos dEle. E que essa terra seja cheia da sua glória. A sua glória manifesta no nosso meio. Bendito seja o santo nome do Senhor. Às vezes, o que você tem não vai ser capaz de alimentar 5.000. Mas Jesus já disse não mais. Ele diz assim: tá bom, o que vocês têm, vamos fazer o seguinte, manda o povo se sentar aí. Senta de 50, de 100. Jesus entrega o maná e os peixes, dá a cada discípulo, e agora os discípulos vão começar a servir. De 50 e de 100. Você não precisa ser o pregador das multidões. Você não precisa pregar só se você estiver em grandes cultos. Se você tiver uma praça lotada com 5.000 pessoas para você pregar, não. Pregue para quem você consegue. Pregue para os seus amigos, pregue para os seus pais, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Pregue para quem você consegue. Às vezes o nosso chamado não é para pregar nos grandes cultos. Bendito seja o santo nome do Senhor. No livro de Atos, nós vemos o chamado do Espírito Santo para o homem que foi chamado a pregar no deserto. E no deserto a gente sabe que não tem ninguém. Só que o Espírito Santo incomodou ele e disse: vai lá no deserto, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza, vai lá. E aí esse homem foi. Chegando lá, tinha uma pessoa, só uma, um eunuco da Etiópia. Quando ele chega lá, o eunuco está fazendo o quê? Lendo a palavra. Quantas pessoas às vezes você vê aí lendo a palavra e não entende nada? Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada não. Dessa forma se encontrava o eunuco. A Bíblia diz que ele lia o capítulo 53 de Isaías, mas não entendia. E aí, Filipe, o diácono, viu agora a oportunidade de pregar o Senhor. Ah, foi aqui que o Espírito Santo me mandou. E ele chega nesse eunuco e pergunta: tu entende o que tu está lendo? E o eunuco diz assim: como é que eu vou entender se não tem nenhum homem que me explique? Nós podemos ser como Filipe. Nós podemos pelo menos dar um norte a essa pessoa que não sabe o que é que significa ser cristão, que não sabe quem é esse Cristo, o que é que significa Deus, quem é esse Deus. Você pode começar a dar um norte para essa pessoa que não entende nada. Às vezes o nosso chamado é assim, para ensinar uma pessoa. E não se muda. Uma pessoa que você conseguir levar a Deus
é muita coisa. Diante dessa multidão que se perde, se você conseguir alimentar o coração de uma pessoa e essa pessoa consiga conhecer a Deus, você terá feito um grande e precioso trabalho. Jesus diz: todo aquele que o meu Pai me der, de forma alguma eu lançarei fora. Bendito seja o santo nome do Senhor. Todas as pessoas são importantes. Percebamos que toda a multidão estava faminta. Não era só uma parte da multidão, não. Toda a multidão estava faminta. Então, todos precisavam conhecer esse Deus Todo-Poderoso. O nosso papel como cristão é levar esse Deus Todo-Poderoso a essa multidão. Isso é fazer missão. É apresentar o povo a Deus. Apresentar a esse povo esse Deus maravilhoso que nos libertou, que nos curou, que nos transformou, que nos salvou e que nos prometeu morada eterna. É levar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Então, saia nessa noite consciente de que você pode contribuir na obra do Deus Todo-Poderoso. Por menor que você pensa ser, você é importante para a obra do Senhor. Cada um de nós tem um chamado. Busque diante de Deus entender para que o Senhor te chamou. Como eu falei, às vezes é para pregar os grandes cultos, às vezes é para pregar para uma pessoa. Mas diante de tudo isso, você é importante para o Senhor. Então, se levante, como já iniciou, parece que foi o dia, né? De manhã alguém já se prontificou, eu quero trabalhar. E depois daqui também se prontifique, você que não teve a oportunidade de vir de manhã, mas está ouvindo a palavra do Senhor. Deus tem um chamado na minha e na tua vida. Coloca teus talentos nas mãos do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui. Assim como o profeta Isaías disse: envia-me a mim. Faz da minha vida, ó Senhor, o que te bem fores agradável, porque se nós estivermos dessa forma, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus vai operar milagres e maravilhas. O chamado de Jesus não foi apenas para os discípulos, e a multidão também não era só aquela. Da mesma forma, proporcionalmente falando, hoje nós somos chamados por Deus e ainda existe uma grande multidão carecendo pelo amor do Deus Todo-Poderoso. Então se levante, vença a mediocridade, vença a preguiça, vença aquilo que te impede de fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Às vezes você até é chamado, mas não vou não, cansado, trabalhei demais hoje. E aí começa a inventar 1001 desculpas. Quando você vai ver, já tem passado. Salomão aconselha aos jovens, enquanto são jovens e têm vigor, que façam a vontade de Deus. Porque vai chegar a velhice. Aí na velhice, a desculpa que você vai ter é porque não tem mais força. E a de hoje, você tem, qual é? Então, faça uma autoanálise. Nós somos chamados para ir e pregar o Evangelho do Senhor. Toda a igreja. Não ponha o peso sobre as costas dos missionários. Não, já tem um lá na igreja que faz missão, então o missionário é ele. Não, você também é missionário do Senhor, como eu falei, e vou repetir, vou finalizar repetindo. Todos nós temos um chamado para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Amém? Desde já, eu sou grato pela oportunidade e peço aos irmãos que orem pela minha vida, pelo meu casamento, ali está minha esposa, que nós possamos voltar outras vezes, né? Não sei quando, mas se for da vontade do Senhor, eu quero dizer que já sou alegre por ter cultuado juntamente com os irmãos nessa casa de oração. Todos nós possamos continuar firmes, alegres na presença de Deus Todo-Poderoso e que possamos chegar todos juntos ao mesmo céu. Amém. Ô glória, que maravilha! Você vê como
quem conduz a obra é o Espírito Santo. Opa, Arthurzinho, tá vendo? Se eles vão cá, eles levantam e vai. Quem conduz a obra é o Espírito Santo. Por mais que possamos tomar decisões na igreja, e você às vezes não gosta, tem gente que assim, vamos tomar uma decisão, está fazendo desse jeito, mas deixe que se for do Espírito Santo, você vai ver que é Ele que está conduzindo. Eu estou falando isso por quê? Porque o irmão pregou hoje à noite, tudo que foi falado hoje pela manhã. Inclusive, ele até falou o tema da doutrina, das doutrinas que vai ser pregado. Não foi não? Bote aí. Quem viu aqui quinta-feira? A nova série de estudos da nossa igreja aqui vai ser Entende o que tu que lês. A partir da próxima, daqui a 15 dias, porque quinta-feira é Santa Ceia, né? Daqui em setembro começa a nova série de estudos para que a igreja possa aprender mais da palavra e conseguir compreender e interpretar a palavra fielmente como ela está nos dizendo, para entender a verdade do Senhor. Então o irmão falou de serviço, falou de trabalhar na obra, falou uma coisa importantíssima: para o reino de Deus não tem grande, não tem pequeno. Tudo e todos que fazem a obra do Senhor têm um valor inimaginável para Deus. Ele falou uma coisa que foi muito pregado hoje na EBD. Ele falou de testemunho, não foi? Foi usada uma expressão hoje pela manhã, alguém se lembra? As 3 coisas que um diácono ou meu ter. O último, sabedoria, cheio do Espírito, mas tem que ter o quê? Boa reputação, ou testemunho da palavra. Então, que a igreja nunca mais precise ser chamada para servir. Porque quando alguém pensar em te chamar para servir, você já está disposto a servir para Deus. Não tem ninguém que não precise, a não ser, nem o Senhor precisa. Quem precisa é você servir para Deus. Porque o teu serviço é uma forma de manifestar a gratidão do serviço que Deus fez na sua vida. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Bom, vocês vão para cá, quero orar por você. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória, muito obrigado por essa oração. Te agradecemos, Pai, por teu filho, pastor que veste a igreja, que o Senhor continue usando ele e preparando ele para algo grande que o Senhor tem para a sua vida. Para Deus, se for da tua vontade, teu filho vai estar em algum lugar, com a casa aberta, com crentes dentro, pregando a tua palavra e fazendo a tua obra. Abençoa a vida dele, da sua esposa, e faça, Pai, conforme a tua vontade. Assim como Clédson, Pai, esse diácono e a sua esposa, continue usando teu filho na tua palavra, na tua obra. Abençoe a congregação da tua esperança, o prefeito Osmar. E aprendamos, Pai, aquela família, no Valdelice, a Vitória, o Nicolas, Pai, dá cura, saúde para aquela criança lá de Sobral, a Genevieve, a Jennifer e o Mateus, que eles possam voltar e que este ato, o que aconteceu com eles, seja um testemunho de milagre e vitória para a tua igreja. A irmã Tati, que completou mais um ano de vida, Pai, a irmã Amanda, Pai, cuida daquele fruto do ventre, cuida da tua filha, Pai, cuida do irmão Leonardo, para que seja feita, Pai, algo sobrenatural e que a tua filha venha testemunhar. Está abençoado aquela casa. Assim, Deus, dá glória no despedido da tua presença. Dá um fim de noite de paz abençoado, uma semana rica para aqueles que vão trabalhar, estudar ou vão lançar algum desafio, um projeto nas suas vidas. Pai, nos abençoe sempre, guia a tua igreja, e te apresentamos o projeto da reforma, Pai, que eu creio que, se for da tua vontade, poderemos ver, além de olhos sobrenaturais, queremos pessoalmente ver a tua cara sendo restaurada, e para a honra e para a glória do teu nome. Deus, muito obrigado. Assim nos despedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações
O Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, ao nosso querido pastor e a sua família, ao diácono Clécio e a todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E quem crê que Deus está te chamando para servir na sua casa, na sua obra, diga amém bem forte. Amém. E diga: eis-me aqui. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voarão, subirão para as alturas. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão,